Olá, olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do meu canal. Eu sou a doutora Rebeca Dourado, ginecologista e obstetra e especialista em métodos de planejamento familiar natural. Hoje a gente vai conversar sobre as diferenças e semelhanças entre o método de ovulação Billings e o método Creighton. Mas antes de mais nada, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você precisa saber e compartilha esse conteúdo com quem mais precisa conhecê-lo. Roda a vinheta aí! Bora lá! Antes de mais nada, para que a gente possa entender o que são esses dois métodos, a gente precisa primeiro entender quais são as semelhanças entre eles. Tanto o método de ovulação Billings, o MOB, como o método Creighton são métodos que se baseiam na observação do muco cervical. Então isso daí é uma grande semelhança já de cara entre os dois. Todos os dois métodos, eles avaliam o muco cervical como um biomarcador de fertilidade. Com essa observação, a mulher consegue perceber a sua janela de fertilidade e conseguem, dessa forma, avaliar quando estão férteis e quando estão no período de infertilidade. Então, outra semelhança desses dois métodos é que são métodos que nos ajudam a perceber a nossa fertilidade e, dessa forma, funcionam como métodos de planejamento familiar natural. Para que a gente possa começar a entender também algumas semelhanças dos métodos, desses dois métodos, a gente precisa entender que um é pai do outro. Como assim? Lá atrás, na década de 50, quando o Dr. John Billings começou a estudar as alterações do muco cervical e começou a padronizar a observação desse muco, começou a descobrir como esse muco se comporta, ele desenvolveu o método de ovulação Billings. E um estudioso lá dos Estados Unidos, que era o Dr. Thomas Hilgers, ele se atentou a essas pesquisas do Dr. John Billings. E os dois começaram a se corresponder e se encontraram por vezes em algumas ocasiões. E aí, os dois eles tiveram grandes contribuições, porém, o Dr. John Billings, ele tinha uma idealização de um método diferente do Dr. Thomas Hilgers. Como assim? O Dr. Billings, ele queria um método que a mulher pudesse descrever da forma como ela quisesse o muco cervical. Enquanto que o Dr. Thomas Hilgers, por ele ser um ginecologista e por ele se atentar a alguns detalhes da fertilidade da mulher, ele queria um método mais padronizado na forma de escrever. Então, um muco que uma mulher que faz o Billings pode descrever, vou dar aqui um exemplo, tá certo? Como um muco elástico, clara de ovo, transparente. Para o Dr. Thomas Hilgers, no método Creighton, ele descreveu de outra forma. Ele entendeu que esse muco é um muco de alta elasticidade, então é um muco 10, com nota 10. Ele é um muco transparente, então ele leva a sigla K. E ele tem uma lubrificação na hora que ele está presente. Então ele leva também a letra L. Então é um muco 10KL. Uma mulher no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, ela vai descrever da mesma forma esse muco. Enquanto que uma mulher que faz o método Billings, ela descreve da forma como ela quer, na língua que ela quer e com os símbolos padronizados no método Billings para que ela possa descrever como ela bem entender esse método. Então, já vamos aqui para uma diferença entre o método Billings e o método Creighton. O método Billings, a mulher descreve o muco como ela está vendo e as sensações vulvares da forma como ela está sentindo. Enquanto que o método Creighton, eu tenho uma padronização nessa forma de escrever. E isso é importante porque nesse momento aqui os dois métodos eles se divergem, eles andam por caminhos diferentes. O objetivo de cada um é muito claro. Uma coisa que muitas mulheres, muitas mesmo, quando chegam no meu consultório, me perguntam, me fazem essa seguinte pergunta: doutora, qual é o melhor dos dois métodos? Deixa eu te dizer, não existe um melhor do que o outro. Existe aquela paciente ideal, aquela mulher ideal, aquele casal ideal para fazer um método e existe aquele casal ideal para fazer um outro método. E existe aquele casal que pode transitar livremente de um para o outro e ela vai se adaptar aos dois de uma forma muito tranquila. Eu sou uma delas, por exemplo, tá bom? Eu consigo transitar entre um método e outro e eu consigo me adaptar muito bem. Mas
existem algumas mulheres que elas não veem, por exemplo, o processo de padronização na escrita, no seu observar, como algo fácil de entender. Então elas querem algo mais simples. E o método Billings atende muito bem essa mulher. Enquanto que existem mulheres que precisam desse processo. Eu vejo muito assim, pacientes que têm uma descarga contínua, né? Uma saída de secreção vaginal continuamente. Às vezes elas têm dificuldade com o método Billings, porque elas não conseguem perceber as diferenças entre as sensações. Enquanto que para o método Creighton, por eu ter alguma padronização no observar e no anotar, ela consegue fazer o método Creighton de uma forma mais tranquila, né? Então, bora aqui agora, então, fazer outra distinção entre esses métodos. A gente viu que eles são semelhantes porque eles observam o muco cervical, eles são semelhantes porque eles funcionam como um método de planejamento familiar natural, e eles são semelhantes porque eles tiveram uma raiz semelhante, né? Todos os dois vieram do conhecimento inicial do método do Dr. Billings e depois surgiu o método Billings e depois, posteriormente, alguns anos depois, surgiu o método Creighton. Então, bora agora, depois desse entendimento entre as semelhanças, a gente vai entender um pouquinho aqui outras divergências entre eles. A segunda divergência, que é essa que eu acho assim mais interessante, é como me observar. Muita gente acha que a forma como eu me observo usando o método Creighton é a mesma como eu me observo usando o método Billings, e na verdade não é. O método Billings, ele foca muito mais em um parâmetro da fertilidade da mulher, que é produzido pelo muco cervical, que é a sensação vulvar. Muita gente acha que é muito subjetiva a sensação, enquanto que na verdade não é de jeito nenhum. A sensação vulvar é algo que eu consigo perceber durante todo o meu dia. Agora, sentada aqui, por exemplo, eu consigo pensar como que está a sensação na minha vulva quando eu penso nela. Então, a sensação vulvar é algo que acompanha a mulher ao longo de todo o dia. E o método Billings, ele dá um foco muito grande para a sensação vulvar. Tanto que, para determinar aquele dia de maior fertilidade da mulher, que é o ápice do muco cervical, o método Billings padroniza como sendo o último dia de sensação escorregadia, que é aquela sensação lubrificada, a sensação em que eu sinto escorregar lá embaixo quando eu caminho ou quando eu passo o papel higiênico, por exemplo, para me higienizar. Então, o método Billings, ele foca muito na sensação vulvar. Claro que ver e descrever o muco é importante, sim, mas não tanto quanto observar a sensação vulvar. Já o método Creighton, ele só leva uma sensação mais em consideração, e essa sensação é a sensação lubrificada. As outras sensações, que por exemplo para o Billings são importantes, para o Creighton nem tanto, porque além da sensação, ele leva em consideração as características desse muco. Então, enquanto um olha muito para a sensação e dá devida importância a ela, para o outro, o mais importante é se esse muco ele tem uma elasticidade, qual é a cor desse muco, qual é a sensação que esse muco confere quando eu passo o papel higiênico para me higienizar. Então, o método Creighton, eu tenho um foco maior na observação da aparência desse muco. Tanto que, para eu dar esses parâmetros do muco, eu preciso fazer testes com o dedo e tocar o muco. E aí também entra uma outra grande diferença entre esses dois métodos, porque enquanto que o Creighton eu toco no muco e faço testes com o dedo, no método Billings, uma das orientações básicas logo no início das instruções é: eu não devo tocar o muco, porque isso vai confundir a minha sensação. Olha aí, né? Então assim, vocês estão vendo que são métodos que divergem em vários pontos. Apesar de eles terem uma raiz semelhante, apesar de os estudos que embasaram os dois serem estudos semelhantes, os dois pesquisadores que desenvolveram os métodos, eles tinham objetivos diferentes.
Enquanto que o Dr. Billings, que desenvolveu o método de ovulação Billings, imaginava um método mais universal, em que a mulher pudesse, em qualquer parte do mundo, da forma como ela quisesse, descrever aquele muco, até mesmo mulheres analfabetas pudessem fazer uso desse método, já que também tem os símbolos que ela poderia anotar, ao invés de escrever, né? O método Creighton, desenvolvido pelo Dr. Thomas Hilgers, já é um método que tem um objetivo de afunilar para um público específico. Um público que, diferente desse público universal daqui, um público que tivesse o entendimento da sua fertilidade de uma forma padronizada. Então, o grande nome que define o método Creighton é a padronização, enquanto que o grande nome que define o método Billings é a universalidade. E aqui a gente entra nas grandes distinções entre os métodos. Mas aí, falando agora de uma semelhança interessante, já que eu falei de símbolos, também lembrar que eles têm aqui uma semelhança. As cores que a gente usa no gráfico do método Creighton são semelhantes em significado, inclusive, às cores que a gente usa para o gráfico do método Billings. Como eu disse, eles vêm de uma mesma raiz. Então, essas cores que se usa para um, também a gente usa para o outro. Então, aqui a gente tem uma outra semelhança entre esses métodos. Então, por exemplo, quando a mulher define que está no período em que ela se sente seca, no método Billings, né? E não vê nada, ou seja, ela está ali sequinha, sensação seca e não vê nada na calcinha, eu uso a cor verde. E quando a mulher que está fazendo a anotação do método Creighton, e que ela não viu nada também, quando ela passou o papel higiênico, no período lá que ela precisa fazer as observações dentro do ambiente do banheiro. Quando ela passou o papel, não viu nenhum muco ao longo de um dia inteiro, e a sensação sempre foi seca ao passar o papel, não veio sensação lubrificada, ela vai pôr ali um 0 AD, que essa é a definição para essa observação do dia todo, e a cor que ela vai botar ali também é a cor verde. Então a gente vê que as duas mulheres, elas utilizam a mesma cor para uma mesma observação, só que uma descreve de uma forma e a outra descreve de outra forma. Então são métodos que se assemelham em muitos pontos, porém divergem também em muitos outros aspectos. Outra questão em relação a esses dois métodos que divergem, né, falando de divergências, também é na forma de se observar. Como assim? Para o método Creighton, a observação, além da anotação, ela também é padronizada. Como assim? Eu tenho que me observar em horários muito corretos, muito certos do meu dia. Na hora que eu vou ao banheiro fazer xixi, antes e após a urinar, antes e após defecar, antes e após tomar banho e ao final do dia fazer uma pequena focinha e passar também o papel nesse período, nesse momento aqui. Então eu tenho 4 momentos do meu dia que eu preciso fazer essa observação correta para ter uma anotação fidedigna no final do dia no meu gráfico do método Creighton. Enquanto que o método Billings, eu não tenho necessariamente essa obrigatoriedade de fazer nesses momentos aqui. Como eu disse, como ele leva em consideração a sensação vulvar, ele admite que a gente pode observar ao longo de um dia inteiro a sensação vulvar sem nem ao menos olhar para a nossa calcinha. Basta eu pensar na minha vulva. Basta eu imaginar que, poxa, eu tô aqui, tem uma calcinha tocando a minha vulva e essa calcinha é um paninho seco. Então, naturalmente, a minha sensação ali, naquele momento que eu estou pensando, é seca. Eu não precisei ir ao banheiro, baixar a calcinha e nem olhar para aquela calcinha para tomar essa decisão. Então, a maneira de me observar é uma maneira aqui com o método Billings mais livre, vamos botar assim. Enquanto que para o método Creighton, ela também é padronizada, porque esse método ele tem toda uma sistemática de padronização e ela é mais amarrada a certos momentos do meu dia. Conseguiram entender aí as diferenças?
são muito sutis, algumas, outras são muito expressivas, como essa daqui do se observar, mas são maneiras que a gente consegue perceber que cada um dos métodos tem vantagens, tem desvantagens e tem um público para ser atingido. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, dentro dessas realidades, a gente tem dois métodos que são igualmente efetivos. Aí a gente vai falar de uma semelhança entre os dois métodos. Tanto os estudos que abordam a efetividade, por exemplo, no controle de natalidade do método Creighton, como também os estudos que avaliam o controle de natalidade, a efetividade desse controle no método Billings, os dois têm resultados semelhantes. Eles são por volta de 98% efetivos no controle de natalidade, quando o objetivo daquele casal é espaçar uma gestação. Então, muitas pessoas me perguntam, qual é melhor, qual é mais efetivo do que o outro, doutora? Não existe isso quando se trata de método Billings e método Creighton. Na verdade, os dois, pelos estudos científicos que foram feitos para avaliar essa questão específica da efetividade, os dois são igualmente efetivos, tanto para o controle de natalidade como também para adquirir uma gestação. A taxa de sucesso em o casal ter relações no período fértil é altíssima tanto para o método Creighton como para o método Billings. Entenderam aí as diferenças, as semelhanças entre os dois métodos? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido esclarecedor, porque essa é uma dúvida constante dentro do meu consultório. E se você gostou desse vídeo, quero reforçar para que você curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que estiverem aí precisando desse conteúdo e comenta aqui embaixo qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos que você tiver. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!